todos os times e deu no que deu. Hoje, por causa do desempenho do Pedro, que talvez seja o cara a dialogar com o Neymar no futuro, vai saber. Isso. Por causa do desempenho do Pedro, tem uma discussão fortíssima no Flamengo. Né? E aí, como é que faz, se o Pedro continuar jogando assim, para escalar esse time? Que tem Arão, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. 8 homens para 6 vagas. Olhando o time do meio para frente, pensando na linha de 4 do Flamengo, são 8 homens na defesa, 8 homens para 6 vagas. E aí? E aí que o senhor é muito cara de pau, porque eu disse aqui na semana passada que tinha que jogar Pedro e Gabigol, o senhor disse assim, mas quem sai do time? Não, pergunto, quem sai do time? Mas aí é um problema do Domenech. Sim. E outra coisa... A pergunta continua valendo. E outra coisa, eu não vou comentar comentário dos outros. Cada um fala o que quiser da vida, entendeu? Eu não sou comentarista de comentarista. O que tem de comentarista de comentarista Então tá, já que... O que tem de ombudsman Tudo bem, mas já que não enrola não. Já que você escalou o Pedro e o Gabigol, quem é que sai? Tem que jogar Gabigol e Pedro. Aí é um grandíssimo... Tem que jogar o Gerson e o Everton Ribeiro também. O Arrascaeta também tem que jogar, vai sobrar pra alguém. Joga com volante só. Aí é um problema no Domenech, não sei. Porque é o seguinte, o problema é que quando se fala que não dá pra jogar Gabriel e Pedro, se pensa no esquema tático do Domenech, no tal do jogo... menos no jogo posicional e mais no esquema tático, porque ele joga com 2 abertos e com o centroavante. Aí o centroavante seria ou Pedro ou o Gabriel. Pra jogar os 2 juntos, o Gabriel teria que jogar mais aberto. Ele já jogou assim. Mas aí você vai perder velocidade, que você tem com o Bruno Henrique, por exemplo, ou você vai perder aquela movimentação de muita qualidade que você tem com o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro faz isso como pouquíssimos no futebol, que é sair da direita e ir para dentro. Então você não pode perder o Everton Ribeiro, você não pode perder o Arrascaeta, talvez sobre para o Bruno Henrique nesse esquema. Mas teria que mudar o esquema. O meu salário não é para escalar o Flamengo, é para comentar o trabalho de quem escala o Flamengo. E eu entendo que quem escala o Flamengo tem que dar um jeito de colocar os melhores. Sim. Como ele vai fazer, não tenho a menor ideia, não fiz curso para técnico, não dirijo o treino do Flamengo. Mas aí, como é que vocês veem a situação, hein? Sérgio Xavier Filho e depois Arnaldo? Bom, em primeiro lugar é o seguinte, eu acho que o Gabigol poderia entrar no lugar do Michael. Vocês não acham? Claro. O Gabigol no lugar do Michael. Porque para mim essa é uma falsa questão, né? A gente praticamente nunca tem todo mundo à disposição, né? É muito jogo, é cartão, é lesão, etc. Então, assim, na minha opinião, é um falso problema, porque sempre vai estar faltando um, né? E aí você bota Gabigol e Pedro. Eu acho que eles podem tranquilamente jogar juntos, na minha opinião, né? E o Pedro, pelo momento, obviamente ele não pode sair do time porque ele está desempenhando demais. Então, assim, se tivesse que tirar alguém nesse momento, pelo que cada um está jogando, o jogador a ser tirado, eu acho que seria o próprio Gabigol, porque o Bruno Henrique já está desempenhando um pouquinho mais. Mas esse é um falso problema, porque sempre está faltando um. Então, estando faltando um, né, você vai encaixando os que estão ali à disposição. Mas não acho que seja problema, acho que isso aqui é solução. São 8 para 6 vagas, é isso? Claro. Então, são 8 aí, você tira... Eu tiraria o Arão do time e tiraria o Bruno Henrique do time. Aí você escala o Thiago Maia como único volante, o Gerson, né? Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Esse seria o meu time para responder a tua pergunta. É óbvio que isso aqui não é um problema. Não é óbvio que isso aqui não é um problema. Isso aqui é uma solução. Um time, qualquer elenco do Brasil, ter esses 8 aqui, meu Deus do céu, maravilha, isso é solução. O problema é que, por exemplo, o Gabriel faz biquinho quando não joga e tem toda a razão, porque o que ele atuou no ano passado, é difícil você imaginar um cara desse no banco, né? E aí, Arnaldo? O Serginho falou que... Eu entendo quando o Serginho fala que é uma falsa questão por conta, sobretudo, dessa temporada pandêmica, com jogos atrás de jogos e que você nunca tem todos. Mas esse problema já surgiu quando o Domenech teve quase todos, quando o Gabigol fez biquinho. É verdade também que o Flamengo, aquele Flamengo, a escalação que todo mundo sabia do Jorge Jesus, o time ideal... Ele só entrou em campo nesse brasileiro na primeira partida contra o Atlético. Imagine, justamente contra o Atlético, hein? Depois, aqueles caras não conseguiram se juntar novamente. Mas eu
tivesse todos agora à disposição, eu repetiria a escalação Jorge Jesus, com o Arão e com o Gabigol voltando à equipe. Gosto muito do Thiago Maia, acho um estupendo jogador e gosto muito do Pedro. Mas para mim continuariam sendo opções. Acho que perfeitamente possível você colocar Pedro e Gabigol juntos, porque o Gabigol é um jogador muito versátil. Ele, aliás, se ele tivesse sequências, não tantas oscilações, tecnicamente ele seria o cara para dialogar com o Neymar, como eles dialogaram lá na base do Santos, lá atrás. Tecnicamente falando. Ele é estupendo. Ele joga como centroavante, joga do lado direito, joga do lado esquerdo, joga como 10, ele sabe jogar demais. Eu ainda tenho na minha memória afetiva aquele timaço do Jesus e acho que aquele timaço do Jesus proporcionava ao Everton, ao Gerson, os melhores locais para eles jogarem, sabe? Eles se sentiam à vontade de uma forma... E você colocando o Thiago Maia, você muda um pouquinho a função do Gerson, você colocando o Gabigol no lugar do Michael, como disse o Serginho pela direita, você muda um pouco a função do Everton. Eu manteria, tendo todos à disposição, o time do Jorge Jesus, entre aspas. E seriam sempre as minhas duas substituições no segundo tempo, sempre. Sempre entrariam o Thiago Maia e sempre entraria o Pedro. Mas esse problema, esses 8 jogadores para 6 vagas, nenhum time brasileiro tem nem de perto. A gente chegou a comparar lá no início o elenco do Palmeiras com o elenco do Flamengo, às vezes o elenco do Atlético. Ninguém tem isso aí. É muita distância dos demais. Porque o Pedro e o Thiago Maia, os meus reservas ilustres, eles seriam titulares em todos os times do Brasil. Todos os outros 19. Pode colocar qualquer um. Palmeiras, Atlético, São Paulo, Grêmio, Inter. Eles seriam titulares absolutos nos outros 19 times do Brasil. A vitória de ontem tem a assinatura do Pedro. Sem dúvida.